Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje você vai ver que, apesar do voto obrigatório, muita gente ainda não conhece como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Aqui no estúdio vamos falar sobre o Polo de Tecnologia da Informação, Comunicação e Serviços de Alagoas. Um fórum vai debater o modelo de gestão que será implantado. Também vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, mal que acomete milhares de pessoas em todo o mundo. Você vai conhecer um pouco da história da Academia Alagoana de Letras, lugar de muitos alagoanos ilustres. Apesar do voto ser obrigatório, a população brasileira pouco conhece o sistema eleitoral e suas regras. A nossa reportagem foi às ruas ouvir eleitores e constatou essa realidade. Não é exagero afirmar que a grande maioria da população não entende como é feito o processo de escolha dos chamados representantes do povo. O senhor já ouviu falar na palavra coligação, sabe o que é? Coligação é partido, né? Partido político, né? A senhora sabe o que é quociente eleitoral? Eu acho que não tem nenhum. O sistema eleitoral brasileiro tem duas modalidades, as eleições majoritárias e as proporcionais. As majoritárias são utilizadas para eleger os chefes do Poder Executivo, que no caso são o presidente da República, a nível federal, os governadores a nível estadual e os prefeitos a nível municipal. Enquanto que as eleições proporcionais são utilizadas para escolher os representantes do Poder Legislativo, que são os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores a nível municipal. Mas existe uma exceção, é que os senadores, apesar de também fazerem parte do Poder Legislativo, eles são escolhidos pela via majoritária. Durante uma eleição majoritária, o candidato que tiver o maior número de votos válidos é eleito. Tem que ser mais da metade dos votos apurados, com exceção dos votos brancos e nulos. No sistema proporcional, o eleitor pode votar no candidato ou no partido político. Na apuração, são considerados os votos do candidato e do partido dele. Depois, ainda tem o cálculo do quociente eleitoral. Todos os votos dados num candidato ou num partido, devido à quantidade de votos válidos que o partido ou a coligação recebeu, pelo número de vagas em disputa. É verdade, o sistema é complicado. Por isso, o TRE criou ações que estimulam o voto e orientam a população. Passar esses conceitos tanto da cidadania, da importância do voto, quanto de ter um voto consciente, um voto limpo e não exercer nenhum tipo de crime eleitoral. Um fórum vai debater o modelo de gestão implantado no Polo de Tecnologia da Informação, Comunicação e Serviços de Alagoas, que está em construção no bairro de Jaraguá. A ideia é discutir sobre as diretrizes e resultados e, a partir daí, construir um modelo próprio de gestão para o Polo. Comigo no estúdio aqui o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Pablo Viana. Talvez reformular tudo, né? Começar do zero. Olá, Miguel. A gente não pode nem abrir mão do que já está construído. Na verdade, a gente não está tentando começar do zero. A ideia desse fórum é colocar justamente na mesa aquilo que já tem definido, que já foi adiantado, que já foi construído e tentar identificar o que está faltando para que a gente, quando tenha a obra concluída do Polo no Jaraguá, tenha o funcionamento dele sendo iniciado de imediato. Evitar repetir o mesmo erro, né, que foi cometido nos polos agroalimentares, em que a gente tinha a obra do prédio inaugurada, mas a gente não tinha realmente definido os papéis de cada parceiro dentro do espaço de inovação. No Polo de Tecnologia da Informação, a gente quer justamente trazer toda a sociedade civil para que, junto com o governo, a gente possa definir todas as linhas gerais do formato como vai funcionar o polo, a questão de financiamento, a questão de ocupação de espaços, a questão do papel de cada parceiro dentro desse projeto. Quem são os convidados? Eles terão voz, vez e voto? Todos estão convidados, a sociedade civil, junto com o governo, vai estar lá, todos os parceiros que participam desse projeto ao longo dos vários anos que esse projeto vem se consolidando, e também a sociedade civil, os estudantes, profissionais da área, investidores também são muito bem-vindos a contribuir, não apenas com as ideias, com o debate, com a crítica também, eu acho que é muito bem-vinda. Esse espaço de fórum é um espaço democrático e que a ideia é a gente conseguir criticar, inclusive, aquilo que já foi pré-definido e que precisa ser reavaliado dentro da conjuntura atual. Isso falando economicamente e falando também da própria novo marco legal de ciência e tecnologia. Acho que a gente tem que aproveitar muito bem a legislação que está sendo colocada aí como novidade esse ano e tentar fazer com que aquele espaço ele seja otimizado para que realmente a gente proporcione um ambiente de inovação aqui no estado de Alagoas. Alunos, faculdades, professores, né, startups, empresas, essas têm lugar certo, não?
Tem lugar certo. A gente tem um espaço lá do prédio que ele precisa ser arrumado, né? A gente tem espaço de auditório, tem espaço para coworking, espaço sala de ideias, espaço para parceiros, né? É importante a gente ter parceiros como o Sebrae junto conosco para que a gente possa, inclusive, orientar esses novos empresários a tentar prospectar melhores os clientes. Os investidores também são bem-vindos no espaço físico do polo. Então, para isso, a gente precisa trazer todo esse pessoal, né? Todos esses parceiros, esses integrantes, para um momento de debate, um momento de fórum. Então, a ideia do fórum é justamente tornar mais transparente todas as decisões que estão sendo tomadas em relação ao projeto do Polo de Tecnologia de Informação do Jaraguá. Isso dá uma sensação de pertencimento aos pares, né? Aquelas pessoas que se interessam pela tecnologia, inovação e também o Estado, porque ao articular um encontro como esse, o Estado quer ouvir. Isso é muito interessante porque dá uma sensação de pertencimento àquele que vai participar. E é realmente essa ideia que constrói, Pablo. Talvez essa não seja a maneira mais fácil, mas com certeza é a maneira mais democrática, porque a gente está colocando para ouvir as pessoas e tentando expor também as ideias que a gente tem como propostas. E a gente espera ouvir a crítica em relação à ideia se ela é viável, a gente vai ter que ouvir também os parceiros envolvidos, porque nem todos os custos do polo, eles precisam continuar sob o julgo do governo, eles podem também ser partilhados com a iniciativa privada. Eu acho que isso é uma tendência que acontece em todos os setores e a tecnologia da informação não pode ser diferente. Então, todas as propostas, inclusive de utilização dos espaços por parte da iniciativa privada, ela precisa ser consolidada através da própria opinião pública. Então, o que é interessante nesse momento é que a gente está abrindo o diálogo em um formato que a gente estabeleceu em forma de mesa redonda, através de uma palestra em que a gente vai apresentar um panorama dos ambientes de inovação no Brasil inteiro. A gente vai abrir um espaço para fazer um networking mesmo, tomar um café com todos os empresários, os inventores, os estudantes, até para conhecer um pouco mais do projeto e saber quais são os reais desafios. Afinal de contas, um projeto de um polo tecnológico não se resume apenas a uma construção civil, não é apenas um prédio, é um ambiente de inovação. Então, é preciso que as empresas que fazem o ecossistema de tecnologia de informação alagoano, eles estejam em diálogo forte com o governo. Isso é uma coisa que a gente vem construindo ao longo dos anos, que tenham um diálogo forte com os possíveis financiadores. A gente sabe que existem investidores dentro e fora de Alagoas que estão justamente ansiosos para que esse projeto se consolide, se mostre a sua cara, para que a gente possa começar a dinamizar mais esse setor. Existe uma expectativa muito grande em relação a isso. E oportunidade de novos negócios, né, que movimentam bilhões, jovens de 12, 13 anos, ganhando muito dinheiro com a tecnologia da informação, né? Existem muitas oportunidades para isso, né? Jovens, inclusive, ainda estão estudando, nem se formaram ainda, mas que já abriram sua startup, criaram um aplicativo e já começam a colocar no mercado uma ideia inovadora. Mas não apenas os jovens e as startups, mas também as empresas de médio porte, de pequeno porte, que também já estão consolidadas, mas espera que o Estado proporcione para eles um ambiente mais competitivo, para que ele consiga reduzir seus custos, que ele consiga atender aos desafios da própria sociedade, desafios do governo. Então, é necessário esse diálogo ser mais estreitado. A gente não consegue falar sobre inovação dentro do governo se a gente não tiver uma sintonia muito boa com os possíveis fornecedores de serviços para o Estado. Então, falar com os fornecedores, falar com as empresas, falar com as pessoas, as universidades que preparam nossos recursos humanos, todos esses são muito bem-vindos a tentar estreitar o diálogo conosco. Esse é o ambiente dos jovens, ou dos mais novos, já que é sempre uma novidade, o ambiente da geração Y. Eu acho que esse é o ambiente ideal. A gente está tentando criar esse ambiente, porque a gente tem constatado a evasão, né, de talentos humanos que se formam aqui com bons cursos aqui das universidades e que acabam encontrando uma oportunidade boa fora do Estado e acabam evadindo do Estado. Isso é uma evasão de divisas, é evasão de capital humano e que a gente precisa também criar esse ambiente e proporcionar a esse jovem ou a esse empreendedor para que ele continue contribuindo com o desenvolvimento do Estado. O próprio governador Renan Filho, ele tem uma expectativa muito grande em relação ao funcionamento do polo. E ele acredita que todo centavo, né, todo real investido na construção do prédio, e até mesmo em eventos como esse que a gente está proporcionando na próxima semana, eles vão se reverter, claro, em desenvolvimento econômico e principalmente desenvolvimento social. Dá ao nosso jovem, dá ao nosso empreendedor, dá ao nosso parceiro a oportunidade que ele precisa para encontrar dentro do estado de Alagoas o local ideal para empreender. Esse é o ambiente propício para essa inovação e também para se tornar o cidadão do mundo, né? Reconhecer mais rapidamente o cidadão do mundo, porque a necessidade de Alagoas é a necessidade do mundo. Se melhora aqui em Alagoas, melhora também em outras partes do mundo.
talvez o ambiente financeiro lá fora seja melhor. Talvez, né? A gente aqui, na verdade, tem uma série de parceiros, investidores que têm sinalizado para a gente, conversa bastante com o secretário de Estado e tenta procurar entender o potencial do polo. Eu acho que a partir do momento que a gente traz todo esse pessoal para um mesmo ambiente, e isso vai acontecer no polo, mas eu queria antecipar isso no momento do fórum, a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de mensurar o tamanho do ambiente, o tamanho do capital que já está disponível aqui no estado de Alagoas. E claro que para esses investidores eles precisam encontrar um arcabouço jurídico, um arcabouço legal, seguro o suficiente para que ele possa aplicar aquele capital e que ele possa ter a expectativa de rendimento para quem está investindo. Da mesma forma, o empresário, ele precisa demonstrar a capacidade de articulação, porque o investidor, quando ele investe no setor, ele não investe apenas numa empresa. Então, o empresário tem a capacidade de articular com o setor para que ele consiga demonstrar, através da junção de vários negócios, projetos maiores, projetos estruturantes para o Estado. Como é que é a participação? Carta convite, inscrição aberta ao público? Para esse fórum, a ideia é que a gente faça o mais aberto possível. A gente está distribuindo, está espalhando o convite nas redes sociais, a gente está enviando convite para algumas instituições parceiras. O Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação se reuniu na semana passada e a gente pediu o apoio deles na divulgação. A gente está pedindo divulgação, inclusive, na própria mídia, para que a gente deixe claro que esse espaço é um espaço completamente aberto. O único requisito é chegar cedo, para que chegue lá 8 horas da manhã, tome um café junto conosco, a gente parta para um momento em que haja uma apresentação de um panorama, vem um consultor de Santa Catarina, a gente escolheu o Leandro Carione, que é diretor técnico do Fundação CERT, é uma fundação que tem muita experiência na consolidação de parques tecnológicos Brasil afora. Ele vai fazer um panorama para a gente, apresentar o modelo de Santa Catarina, apresentar os sucessos e insucessos de outros parques, como a Bahia, Pernambuco, Amazonas, e tentar instigar na gente o desejo e pelo menos orientar o caminho que a gente deve seguir em relação à formatação do nosso modelo. Existe um momento de mesa redonda em que a gente vai colocar no mesmo palco representantes do governo, da cadeia produtiva, ou seja, as empresas, representante da academia, ou seja, estudantes ou professor, ou um pesquisador renomado, e também um representante do investimento privado. Eu acho que todos esses 4 setores precisam dialogar e colocar suas opiniões, inclusive responder às perguntas do público que lá estará presente. Conversamos com o secretário Pablo Viana. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos falar sobre o TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo, uma das doenças psiquiátricas mais comuns que existem na atualidade. Um psicólogo vai tirar suas dúvidas sobre o assunto aqui no estúdio. Você vai conhecer também um pouco da história da Academia Alagoana de Letras e de seus ilustres imortais. A gente volta já.